Olá, gente, tudo bem? Então, tava sumida por aqui, porque particularmente eu tenho andado meio exausta de internet, lives, vídeos e tudo mais. Mas enfim, aconteceu uma situação hoje e eu achei muito legal, então eu vou só compartilhar rapidamente. Oi, tudo bem, Anne? Então, não apareci, né? Tava sumida, estou meio revolts. Tô me adaptando aí nessa nova realidade virtual, eu tô meio cansada dessa situação. Mas enfim, tava falando o seguinte. Eu atendo no consultório, né? Então eu atendo com a abordagem da psicanálise. E eu tenho aprendido, tô fazendo alguns cursos, mas é muito incrível que as coisas que acontecem durante uma análise, vamos pensar assim, a gente meio que perde o controle e as informações simplesmente surgem e o paciente simplesmente traz, enfim, é uma coisa muito doida, como se a gente de repente não tivesse mais controle do que está sendo dito e as coisas simplesmente aparecem. Então eu queria compartilhar rapidamente hoje uma experiência que eu tive sobre controle, e eu sou uma pessoa altamente controladora e sim, tá tudo bem comigo, graças a Deus. Apesar dessa situação tá sendo bem difícil, eu tô levando tempo para me adaptar, mas o que eu percebi? Eu vou contar rapidamente assim um contexto. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me relatou que, deixa eu tentar lembrar assim com mais exatidão, mas ela me relatou o quanto ela ama a vida, o quanto ela tá preocupada nesse contexto e tá se cuidando e tá dando o máximo dela para se manter saudável, mas ela fica muito angustiada porque as pessoas parece que de forma geral não estão se cuidando, como pelo menos deveriam, né? Ou como ela acha que deveria. E aí ela tava comentando sobre o comportamento dela fazer muito pelos outros. Então assim, se meu marido não se cuida, eu vou lá e cuido dele. Se minha mãe não se cuida, eu vou lá e cuido dela. O que é bem normal, assim. Então a gente acaba fazendo muito pelo outro. Eu faço muito isso, eu faço pelo meu marido. Então assim, a gente acaba, quem tem esse comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais controlador, a gente acaba assumindo, digamos assim, a responsabilidade que é do outro. E aí essa pessoa tava se chamando de controladora, porque eu sou controladora, acabo sendo invasiva, é chato, coisa e tal. E eu simplesmente deixei a conversa fluir pra tentar entender o que ela tava me falando, assim, né? Até pra deixar ela desabafar, coisa e tal. E nessa conversa, ela falando isso, veio uma coisa linda na minha cabeça. E aconteceu o seguinte, ela falando que ela valoriza muito a vida, e de repente ela queria que as pessoas valorizassem a vida também. Então ela estava controlando. E eu falei, mas tu já percebeu que controlar a vida significa justamente ir contra o fluxo da vida? Porque se eu vou lá e boto a minha mão para tentar controlar algo, para segurar algo, ou para conduzir de uma maneira que eu acho que seria interessante, eu tô tirando o fluxo normal da vida. É como se eu estivesse interrompendo o fluxo. E aí eu começo a amarrar a vida para ela seguir na lógica que eu quero. E assim, eu não tô falando que a gente tem que ficar de mãos atadas e que eu não posso fazer nada em relação ao meu destino, enfim. Sim, a gente deve planejar, a gente deve, né, tomar as ações necessárias, mas a vida é a vida, ela é livre, incontrolável, né? Essa pandemia surgiu meio que de repente e a gente não tem controle, então tem coisas que a gente não, que a gente não tem como interferir. Mas voltando à história, ela me contando, né, que ela ama a vida e que ela controla a vida dos outros para tentar trazer para a pessoa essa questão de que ela precisa valorizar a vida. E aí, conversando com ela, por que ela amava tanto a vida, ela me contou uma situação muito difícil que ela passou. E aí eu perguntei, tu controla a vida por quê? O que tem na vida que tu precisa controlar? O que está acontecendo na vida de forma geral? E aí agora, né, entrei bem na questão assim, deixa eu tentar entender o que passa por trás, qual é o teu fantasma, o que acontece na vida que tu tá tentando controlar para evitar que aconteça. E aí ela trouxe batata rápida, ela falou assim, sofrimento. Eu não quero mais sofrer, eu passei uma situação muito difícil, não quero que meus pais sofram, enfim, família sofra.
E eu não quero perder ninguém, porque senão eu entraria num sofrimento de novo. Então eu fico tentando controlar as pessoas para evitar que as pessoas sofram. E aí eu achei muito interessante, porque aí entramos na seguinte lógica. Por que ela ama tanto a vida? Porque, na verdade, ela passou por uma situação de muito sofrimento. Como ela sofreu muito no passado, o sofrimento fez ela aprender a dar mais valor à vida, a ela ser mais cautelosa, ela aprendeu a dar mais importância a coisas que ela não dava. Ela mudou muito os valores dela em função de todo esse novo contexto, essa nova oportunidade que ela teve. E isso é o mais lindo para ela. Só que ela impede das pessoas terem. E aí entra a sacada que as pessoas são controladoras para evitar que o sofrimento aconteça, quando na verdade a vida muitas vezes tem sofrimento, a gente não controla. E aí foi o que eu falei para ela, vou falar uma coisa horrível, mas sim, a gente perde as pessoas, sim, a gente tem doença, sim, as pessoas que a gente ama sofrem, e a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente não consegue evitar. Mas o sofrimento que é imposto transformou ela. Não quer dizer que todo mundo passe bem pelo sofrimento, mas o sofrimento normalmente nos melhora, se a gente quiser. A gente não tem controle de ter ou não ter sofrimento, mas a gente tem controle do que a gente vai fazer com o que a gente está passando. E aí ela se deu conta do quanto ela impedia as pessoas que ela amava de sofrerem, porque ela não queria que eles sentissem dor. Mas ela entendeu que eles só não valorizavam a vida porque talvez eles ainda não tinham tido nenhuma experiência que fizesse eles entender a importância. Então, muitas vezes, deixar a vida seguir o fluxo, isso significa que a gente vai sofrer e vai deixar as pessoas que a gente ama sofrer, mas isso é fundamental num processo de amadurecimento para nós. Não sei se faz sentido, eu só queria deixar esse recadinho. Eu acho que uma coisa tão básica e tão boba, entre aspas, o que aconteceu nessa conversa com ela, mas de repente foi tão revelador para mim, porque eu sou uma pessoa controladora e sim, eu me preocupo muito com os outros, mas é mais fácil deixar o outro sofrer e dar suporte a quem eu amo para ele enfrentar todo esse sofrimento do que eu impedir que ele passe por isso. E eu acho que eu também tô me dando conta disso porque eu tô grávida, né? Então, eu começo a pensar, meu Deus, eu não quero ser uma mãe controladora, como a minha foi, enfim. Provavelmente eu vou ser, mas eu já tô aprendendo desde agora que eu preciso deixar meu filho cair, eu preciso deixar meu filho chorar, eu preciso deixar meu filho se frustrar, porque é isso que vai melhorar ele para lidar cada vez melhor com a vida e ser mais feliz. Não é a ausência do sofrimento que vai tornar ele mais feliz, mas é como ele lida com as situações. Certo, gente? Não sei se fez sentido. Deixa eu só dar um oizinho aí pra todo mundo. Vamos ver quem entrou aqui. A Leia, a Paty. Aí a Anne falando, é importante sentir as alegrias, as tristezas, os sofreres, com certeza. Muito interessante esse relato. E foi uma coisa bem sem pretensão, assim, né? Como é importante a gente sentir. Porque de um relato sem pretensão, de uma fala, só uma fala, acabou me trazendo um insight bem revelador e aí eu tô podendo trazer pra cá, né? A Nath entrando, tudo bem, Nath? Eu tava falando com a Nath agora, eu tô parada no estacionamento do mercado, meu marido foi fazer as compras e eu não vou entrar porque eu sou grupo de risco, né? Então eu aproveitei e passei recadinho. Dá um oizinho pra Fê. Então tá, meninas, até mais, então uma boa noite pra vocês. E pensem nisso, pra aquelas que são controladoras, tipo eu, assim, que às vezes é importante mesmo a gente sentir, permitir, deixar o fluxo da vida fazer o papel dela e a gente vai ajudar muito mais dando suporte, amando, acolhendo do que de fato tentando fazer as coisas pelos outros ou impedindo o fluxo da vida de ocorrer. Certo? Beijinho pra todas, até!